Bom, pessoal, na aula de hoje eu queria conversar com vocês a respeito do alargamento de linhas espectrais da emissão de sistemas atômicos. Bom, para a gente falar disso, eu vou rapidinho aqui só relembrar as expressões que a gente tem do efeito Doppler, tá bom? Então, basicamente, a gente tem aqui, olha, um observador e uma fonte, né? Uma fonte luminosa, aqui um sistema, por exemplo, atômico, né? Constituído aqui, seja lá do que for, que está emitindo luz, e nós temos aqui o observador. Então, quando a gente tem aqui o observador indo em direção à fonte com a velocidade v0, então o observador se movimentando em direção à fonte, a fonte parada, né? O observador, né, observa um aumento de frequência, né, dada por essa expressão. No caso em que o observador ele se afasta da fonte, né, devido ao efeito Doppler, né, a gente tem essa variação de frequência. No caso em que agora o observador está parado e a fonte está andando, a gente tem essas outras situações aqui. Então, quando a fonte está se aproximando do observador com velocidade Vs, desculpa, aqui está errado, tá bom? Velocidade V da fonte, aqui é V do O, V do observador, e aqui é Vs, V da source, da fonte. Então, ela está se aproximando do observador, ele observa esse deslocamento de frequência, né? Uma nova frequência F', que é dada por Fc sobre C menos Vs, onde C é a velocidade da luz. E quando aqui a fonte ela se afasta do observador, a gente tem uma frequência F', que é F sobre C vezes C sobre C mais Vs, tá bom? Então isso daqui, na verdade, eu não vou ficar falando muito, porque é uma coisa que vocês já viram bastante, que diz respeito então ao efeito Doppler. E o que isso tem a ver com o alargamento das linhas espectrais? Então você imagina a seguinte situação: a gente tem a emissão de luz por um sistema de átomos ou moléculas. Então a gente tem, vamos imaginar aqui um sistema atômico, né, de 2 níveis. Tá bom? Então esse átomo ele é excitado por uma descarga elétrica de alguma forma aqui para o estado excitado de energia E2. Ao retornar para o estado fundamental, esse átomo ele vai emitir um fóton de energia Hν, tá bom? Onde, chamando aqui a diferença de energia entre E2 e E1 de E, né? A energia então, essa energia E, lembrando, tá, é a diferença de energia entre o estado de energia E2 e E1. Se eu dividir isso daqui então por H, onde H é a constante de Planck, eu vou saber qual é a frequência emitida, né? Se a energia desse fóton é Hν, né? Então esse E é igual a Hν, então é óbvio que Ni é E sobre H, tá bom? Então aqui eu sei a frequência do fóton emitido por esse meu sistema atômico, tudo bem? Então, isso mostra pra gente o seguinte: se o meu átomo tivesse paradinho e a gente tem aqui uma emissão que vai ser numa única frequência N0, a gente chama isso aqui de uma emissão de uma linha extremamente estreita, tá bom? Então a gente tem a emissão de uma linha estreita, uma vez que a diferença de energia aqui entre os dois estados é fixa, e aí eu tenho essa emissão exatamente nessa frequência N0, que é E sobre H. Bom, mas o que acontece? Devido ao efeito Doppler, esses átomos eles não estão parados, né? Devido à temperatura, né? Esses átomos eles estão se movimentando, tá bom? Em relação ao observador, que está parado, né? Então o observador está aqui, está parado, e as minhas moléculas, né, ou os meus átomos do meu sistema, eles estão se movimentando. Então, devido a esse movimento aí dos átomos ou das moléculas, né, essa linha N0, ela acaba sendo alargada por um fator ΔΝ devido ao efeito Doppler. Então, a gente estaria exatamente nessa terceira situação aqui, por exemplo. Tá bom? O observador, que é a gente, ou um detetor que a gente coloca ali, está parado em relação à fonte que está emitindo luz, e aquela fonte está em movimento. Bom, para a gente calcular isso daqui, como é que a gente faz então? Como a gente calcular esse alargamento, né? Ou como é que alarga essa linha, né? Como é que ela deixa de ser uma linha estreita, uma emissão em única frequência, e passa a ser uma linha que tem uma certa largura de emissão? A gente tem que imaginar que nós temos um gás aqui, ou um sistema molecular que tem uma densidade N, tá bom, de moléculas ou átomos por centímetro cúbico, e que estão a certa temperatura T. Bom, de acordo com a distribuição de Boltzmann, tá bom? O número de moléculas que a gente tem aqui, ó, por centímetro cúbico, né? Ou seja, a densidade que está num intervalo de velocidade entre Vx e Vx mais dVx é dada então por esse dN, tá bom? Então, o dN é a densidade de moléculas com velocidade entre Vx e Vx mais dVx.
Então isso daqui vai ser igual a n sobre a raiz de m2πkt, isso aqui é só uma constante meio que de normalização, e elevado a menos mvx ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética, né? Imaginando só na direção x para facilitar, é a energia cinética lá dos meus átomos, dividido por kT, onde K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Então kT é uma energia térmica, então é a razão entre a energia cinética dos meus átomos que estão em movimento e a energia térmica. Isso aqui que a distribuição de Boltzmann me diz, ou seja, eu tenho uma distribuição gaussiana, né? Vai com a velocidade ao quadrado, então eu tenho não tenho tantos átomos muito rápidos, não tenho tantos átomos muito parados, mas eles estão ali mais numa faixa central de velocidades, de acordo com essa distribuição ali, a distribuição em velocidades, tá bom? Bom, tudo bem. Como é que a gente, a partir disso, então, a gente calcula qual que é a intensidade emitida? Bom, a gente quer saber a intensidade emitida num certo intervalo de frequência, tá bom? No intervalo de frequência entre Ni e Ni mais delta Ni, ou seja, né, no intervalo de Ni, né, de frequência aqui. Bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, essa intensidade nesse intervalo de frequência delta de Ni e de Ni, tá bom? É a intensidade no intervalo de frequência entre Ni e Ni mais delta Ni, ela vai ser proporcional ao número de átomos que eu tenho, né, ou ao número de moléculas, né, a densidade de moléculas que eu tenho no intervalo entre Vx e Vx mais ΔX. Por que isso? Porque olha só, quanto mais átomos eu tenho, maior a intensidade emitida. Cada átomo contribui com um fóton para a emissão. Então a gente pode dizer, pode imaginar, é bastante plausível a gente imaginar que a intensidade ela é proporcional, a intensidade emitida num certo intervalo de frequência, né, dni, ela é proporcional, esse A é simplesmente uma constante de proporcionalidade, ao número de moléculas que eu tenho num certo intervalo de velocidade, tá bom? Então, a intensidade é proporcional ao número de moléculas aqui, numa certa faixa que eu estou observando. Quanto mais moléculas eu tiver, maior a intensidade de luz emitida, mais fótons eu tenho. A intensidade, né? Se fizer mistura com fótons, nada mais é do que o número de fótons, ou melhor dizendo, a densidade de fótons que está sendo emitida. Tudo bem? Então, nesse ΔN aqui eu substituo pela expressão de Boltzmann aqui de trás, tá bom? E aí a gente fica com essa expressão aqui que me dá a intensidade emitida no intervalo de frequência dni. Beleza. A gente vem agora e usa o efeito Doppler, né? Aquela linha C do efeito Doppler, né? Quando a fonte então está em movimento e o observador está parado. Eu só vou, em vez de escrever em F, eu vou escrever em Ni, tá bom? Então, que eu estou usando a letra Ni aqui para frequência. Então, Ni é Ni0 sobre 1 menos Vx sobre C. Então, essa é a expressão que nós tínhamos lá. A gente vai considerar que os nossos átomos eles estão com velocidades muito abaixo da velocidade da luz, ou seja, eu não estou no regime relativístico, tá? Então, Vx sobre C é muito menor do que 1, tá bom? Com isso, eu posso fazer a expansão dessa expressão aqui, de tal forma que o meu Ni vai ser aproximadamente Ni0, 1 mais Vx sobre C, tá bom? Com isso, eu posso isolar o meu Vx. Por quê? Porque se eu isolar o meu Vx, agora eu tenho uma relação entre o Vx, que é C sobre Ni0, Ni menos Ni0, eu posso substituir na minha equação para a intensidade emitida, e ela vai ficar toda, eu tenho uma relação entre a velocidade e o Ni, então vai ficar uma expressão apenas em frequência. Então está aqui o meu Vx, tá bom? Então a relação entre a velocidade e a frequência dada pelo efeito Doppler. E esse dVx aqui, né, simplesmente faço a derivada, vai dar Cn0 sobre dni. Então agora eu pego essas duas expressões aqui, substituo nessa equação de cima. E isso vai resultar aqui, ó, que a intensidade emitida num certo intervalo de frequência dni é Acn sobre Ni0, aquela raiz de m sobre 2πkt, que é só uma raiz para fazer a normalização da distribuição de Boltzmann, elevado a menos mc ao quadrado sobre 2kt, Ni menos Ni0 sobre Ni0 ao quadrado. Ou seja, a intensidade vai ser uma distribuição gaussiana, né? Você vê que aqui é um Ni centrada em Ni0, então é uma gaussiana, né? Vai com Ni menos Ni0 sobre Ni0 ao quadrado, aqui um elevado a menos alguma coisa ao quadrado, é uma gaussiana, com uma certa largura aqui, ó, ΔN. Então ela deixa de ser uma linha estreita exatamente em Ni0
e devido ao movimento das moléculas, né, ou dos átomos aqui, a gente vai ter uma gaussiana que tem uma certa largura aqui, que depende, inclusive, da temperatura que a gente tem no nosso sistema, tá bom? Então, o que vocês estão vendo aqui é que a gente, só levando em conta o efeito Doppler, né? Então, devido ao efeito Doppler, imaginando lá que os átomos eles não estão parados, a gente tem um alargamento das linhas espectrais, tá bom? Devido então aos movimentos dos átomos aí, ou moléculas, tá bom? E esse tipo de alargamento aqui é o que a gente chama, quando dá uma gaussiana desse tipo, né? A gente chama de um alargamento não homogêneo. Por quê? Porque a gente consegue antever nesse nosso sistema que existem dois ou mais classes de átomos, né? Então, por quê? Porque a gente tem classes de átomos distintas. A gente tem um átomo, por exemplo, que se move na direção Vx e menos Vx. Então são átomos, imaginando assim, né? Só unidimensional. Então tem átomos que se movem para frente e tem átomos que se movem para trás. Então nesse caso a gente consegue categorizar os átomos. Então a gente diz que esse alargamento ele é inhomogêneo, ou seja, ele é distinto para átomos distintos, mas isso aí é uma discussão que não precisamos ter muito aprofundada nesse momento, mas só para saber, para dizer para vocês que esse alargamento, quando ele é de uma forma gaussiana, ele é homogêneo. A gente chama então isso aqui de alargamento da linha espectral por efeito Doppler, ou seja, devido ao movimento das moléculas, tá bom? Então, é claro que à medida que você vai aqui, ó, diminuindo a temperatura, né? À medida que você diminui a temperatura, você diminui a movimentação desses átomos, essa linha vai ficando bastante estreita, tá bom? É por isso que em física atômica, né, há e houve no passado, né, bastante interesse em fazer resfriamento de sistemas atômicos e moleculares, porque quando você faz isso, você diminui esse alargamento e você consegue medir a frequência de transição mais pura do teu sistema, né? A frequência de transição do teu átomo parado, né? Então você tem mais precisão na medida da frequência de transição. Se o seu sistema atômico ele está em movimento, uma temperatura muito alta, se movimentando demais, você vai ter uma, entre aspas, uma incerteza na determinação da frequência N zero dada por essa largura. Então, se essa largura for muito grande, né, você tem uma temperatura, uma energia térmica muito grande, esse seu sistema vai ficar muito largo em torno de ΔNi. Então, a ideia é você diminuir a temperatura, que aí você consegue, de fato, determinar a frequência do seu sistema atômico sem esse efeito que é causado pelo efeito Doppler, tá bom? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje para vocês então sobre efeito Doppler e alargamento de linhas espectrais era isso. Até a próxima aula.